Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, que tem o tema Como a evolução das espécies é explicada pela ciência. Logo nessa figura, nós vemos ali, a mão de uma pessoa que trabalha em laboratório, provavelmente no setor de microbiologia, porque tem um meio de cultura, o agar-sangue, onde tem ali colônias de bactérias. Então, cada bolinha dessa daqui é uma colônia com 1000 bactérias, né? Então, isso aqui é o meio de cultura para realizar um exame de cultura. E por que essas bactérias estão aí? Principalmente no capítulo que fala sobre evolução. Porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente, algumas bactérias se tornaram resistentes a vários antibióticos. Então, pelo uso errado, de forma errada e no tempo errado, dos antibióticos que são passados, pelos médicos, os pacientes fazendo isso, eles estão se tornando, fazendo com que as bactérias se tornem resistentes e agora fica difícil, ter um antibiótico que consiga matar algumas bactérias. Então, algumas bactérias estão até sendo conhecidas como superbactérias devido a isso. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. A gente já viu na aula passada algumas teorias evolutivas. Vou até relembrar elas aqui para que vocês, fiquem com a matéria bem fresquinha na mente e possam entender o restante, a sequência. Então, nós temos ali alguns evolucionistas, como Lamarck, por exemplo, que falou da lei do uso e desuso. Então, ele dizia, se um órgão era muito utilizado, ele se desenvolvia, ficava mais vigoroso. E o contrário também acontecia, Se ele era pouco usado, ele se degenerava e se atrofiava. Aqui tem o exemplo das girafas, que colocam como se Lamarck usasse essa ilustração, mas na verdade ele não usou. São os livros didáticos que usam. Então, aqui nessa ilustração dessas girafas tem um conceito de adaptação das espécies. Então, de acordo com a teoria da lei do uso e desuso, de Lamarck, as girafas tinham pescoços curtos, e não alcançavam ali as folhas das árvores ao qual elas se alimentam. Conforme elas iam esticando o pescoço, esse pescoço se tornava maior ao ponto delas conseguirem, alcançar agora as folhas lá no alto das árvores. Então, conforme elas usavam, ou seja, esticavam o pescoço, mais, comprido ele ficava. Então, aí a lei do uso e desuso. Mas isso realmente é verdade? Então, se formos olhar pelo ponto de Lamarck, Lamarck explicava isso com uma alteração do pescoço da seguinte forma: à medida que o meio se modificava e as árvores se tornavam mais altas, as girafas esticavam o pescoço para conseguir se alimentar. Esse esforço repetitivo fez com que os pescoços alongassem e de tal característica adquirida foi transmitida para os descendentes. Mas existe, um outro evolucionista que a gente já falou dele aqui, que é o Charles Darwin, e ele explicava isso da seguinte forma: que existiam girafas de pescoço longo e existiam girafas de pescoço curto. Tinham dos dois tipos, Enquanto as árvores aumentavam seu tamanho, as de pescoço curto não conseguiam comer, se alimentar e morriam de fome. Quem sobrava ali? Só as que tinham um pescoço longo que conseguiam alcançar as folhas das árvores, Então, a seleção do meio, a seleção natural, fez com que somente essas girafas de pescoço comprido fossem as mais aptas a sobreviver, tá? Mas outra característica que fala aí, ainda em Lamarck, que é a lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Então, aqui, quanto mais apresentavam modificações ali do ambiente, os seres iam se desenvolvendo e se adaptando de acordo com o ambiente e ainda passava essas características para os seus descendentes. Igual ali, por exemplo, o pato, como a figura está aqui embaixo, O pato, ele precisava nadar, e por isso, ele, com a necessidade de nadar,
criou-se, né, aquela pelinha que fica entre os dedinhos para facilitar o processo, né? Então ele dizia que o ambiente condicionava a evolução, levando ao aparecimento dessas características para que o indivíduo pudesse se adaptar e viver em condições melhores. Só que não, o pato já nasceu com essa pele, né, essa membrana entre os dedos, não foi o ambiente que fez ele ficar assim, tá? Então essas ideias foram refutadas. Lembra daquele exemplo que eu falei, né? O homem todo musculoso, forte na academia, se casando com uma mulher também toda forte na academia, ia ter um filho desse jeito, todo saradão, todo musculoso? Não, né? A criança, o bebê, vai nascer de forma normal como qualquer outro bebê. E mais tarde, quando ele tivesse adulto e fosse para uma academia, aí sim ele podia ficar desse jeito. Mas ele não vai herdar os músculos fortes do pai e da mãe. Não, ele vai ter que fazer o quê? Trabalhar esses músculos numa academia para que possa ficar assim. A mesma coisa, como eu falei, né? A visão. Lamarck, quanto mais você usa seus olhos, mais fortes eles vão ficar e melhor você vai enxergar. E isso é verdade? Não, né? Se fosse verdade, não existia o quê? Os óculos, né? Então, essas ideias foram, assim, tomadas como verdade por muitos e muitos anos, mas depois foram vendo que não era bem assim, né? E essas ideias foram refutadas, ou seja, já sabemos que não é verdadeira. Então, para Lamarck, é o organismo que reage às mudanças ambientais. Exemplo, a baleia desenvolve nadadeiras porque precisa nadar, porém ela nada porque tem nadadeiras. Então, a necessidade é que fez o indivíduo mudar. É igual o morcego, pela necessidade de voar, criou asas. Não, o morcego já nasceu com asa e por isso que ele voa. Tá? Então, Lamarck tinha uma ideia meio distorcida disso daí. Tem uma atividade aí na apostila de vocês que fala sobre esse assunto, né? Em uma aula sobre evolução das espécies, uma professora mostrou uma foto de um cavalo marinho camuflado em um coral. Observe a imagem. Então aqui você vê o coral, o cavalo marinho está aqui, ó. É quase que imperceptível, porque você percebe que os dois, né, tanto o coral como o cavalo marinho, têm a mesma coloração. Então ele fica bem camuflado aqui nesse meio. Em seguida, ela elaborou duas afirmações colocando-as no quadro. Primeira, o cavalo marinho possui um padrão de coloração porque habita o coral. Segundo, o cavalo marinho habita o coral porque possui esse padrão de coloração. Então, baseando no estudo da evolução, relacione as afirmativas 1 e 2 às teorias darwinista e lamarckista, né? E justifique as suas escolhas. Então, ele quer que você fale que se a frase 1 e a frase 2 é de acordo com o pensamento de Lamarck ou de Darwin. A primeira frase, né, ela é sobre o pensamento de Lamarck. Vamos ver de novo a primeira frase. Ó. O cavalo marinho possui esse padrão de coloração porque habita o coral. Então, sugere ali que os cavalos marinhos assumiram essa coloração por viverem no coral, que é aquela lei do uso e desuso. Então, de tanto eles passarem ali, né, eles usaram esse processo para se camuflar. Então, isso está de acordo com o pensamento lamarquista. E a segunda frase, que é essa daqui, ó, o cavalo marinho habita o coral porque possui esse padrão de coloração. Então, isso daí já é o pensamento darwinista, porque indica que os cavalos marinhos levam vantagem sobre os outros de outras cores porque podem se camuflar naquele coral. Por isso, eles foram selecionados e conseguem escapar de mais predadores do que outros de outras cores que ficariam destacados ali, né? Então foi só o quê? Uma coincidência da coloração do coral com a coloração do cavalo que bateu bem, né? Coincidiu bem e ali ele conseguiu se proteger de predadores porque ele ficou camuflado. Mas ele não se forçou a ficar assim por causa do ambiente, como Lamarck dizia, tá? Então, o pensamento de Lamarck está errado. Aí a questão 2. De tanto serem expostos ao frio intenso, os ursos polares desenvolveram uma grossa camada de tecido adiposo,
por isso conseguem suportar bem as temperaturas rigorosamente baixas. Será que é isso? Então a letra A pergunta: a ideia proposta na sentença acima encontra-se de acordo com qual das teorias evolucionistas? Apresente as ideias centrais dessa teoria, então. Então está de acordo com o quê? Com Lamarck. Suas ideias centrais são da lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Tá? Então, lembrando que Lamarck, né, é uma ideia que já foi refutada, ou seja, que não está de acordo com o que é verdadeiro. Então, já que está errado, vamos reescrever a frase acima, colocando-a de acordo com outra ideia evolucionista estudada até aqui, que é a de Darwin, né? Então, os ursos polares, portadores de uma grossa camada de tecido adiposo, foram selecionados ao ambiente frio, uma vez que essa característica os tornaram mais aptos a viverem em ambientes com temperatura extremamente baixa. Tá? Então, eles comem bastante para que possam ter essa camada de gordura, para que possa proteger eles do frio, já que a gordura é um isolante térmico natural. Tá? Então, por isso que esses animais vivem nesses ambientes, né, com temperatura baixa, porque eles conseguem adquirir através da alimentação bastante gordura armazenada embaixo do pelo para proteger eles contra o frio. Aí uma outra ideia, né, que é falar ali de darwinismo e neodarwinismo, que é uma nova visão, né, do darwinismo, diz o seguinte: darwinismo diz que a seleção natural é a natureza que seleciona os indivíduos mais aptos. A espécie apresenta um potencial reprodutivo alto. A ação contrária seria os fatores ambientais limitantes, como a água, comida, doença, predadores, etc. Tá? Então, se uma espécie consegue viver bem no ambiente, né, melhor do que as outras espécies, então ela se torna mais apta, consegue se reproduzir, consegue viver super bem ali, né? É claro, tirando os fatores limitantes ambientais, falta de água, falta de comida, alguma doença, predadores e assim por diante. Aí temos aí o exemplo da cobra cascavel. A gente sabe que a cascavel, na ponta da cauda, tem esse chocalho, né? Que ela balança e faz o barulho ali para avisar que ela está perto. Então essa cobra aí, ela é amiga, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, é claro. Ela avisa que está por perto. Então você já ouvindo esse barulho do chocalho, você não vai arriscar, né, a entrar ali sabendo que uma cobra pode te picar e essa cobra é venenosa. Só que de tanto ela, né, isso no pensamento, né, da seleção natural de Darwin, de tanto ela chacoalhar o seu chocalho e alguém vir ali acertar a cabeça dela com um porrete, não, e matar, o que está acontecendo com as cobras cascavéis, né, agora? Algumas já estão nascendo sem esse chocalho. Então, os cientistas usam essa ideia de Darwin e neodarwinismo para explicar esse motivo pelo qual as cascavéis, né, algumas cobras cascavel, estão nascendo sem o seu chocalho, né? Porque através de mutações e passadas para os descendentes, né, elas se tornaram melhores e por isso vão permanecer no ambiente. Por quê? Porque já que não tem mais o chocalho para avisar, não vai ter alguém ali para acertar ela e matar ela, tá? E aquelas que ainda continuam com chocalho, aos poucos vão sumindo, porque vai estar avisando e alguém vai lá e mata a cobra, né? Então os melhores permanecem e os piores somem. Isso de acordo com o pensamento darwinista. E o neodarwinismo? Você vai fazer uma combinação de alguns fatores. Mutações mais recombinação genética, que pode inclusive estar ali incluído também até o próprio crossing over, seleção natural. Tudo isso vai se transformar no neodarwinismo, que é a teoria moderna da evolução, que explica a seleção natural utilizando a genética.
Aí nós temos aí o exemplo do Staphylococcus aureus, que é essa bactéria que está aí na fotografia, né? Que é aquela que eu falei lá no início, né? No primeiro slide. Por que tinha aquela bactéria ali? Porque as pessoas, quando fazem uso de antibióticos para matar a bactéria porque estão com alguma infecção, estão fazendo uso desse medicamento de forma errada. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja com uma infecção de garganta. Aí eu fui no médico, o médico me passou um antibiótico para eu tomar de 12 em 12 horas por 7 dias. Beleza. Fui na farmácia, comprei o medicamento e comecei a tomar. Aí tomei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, minha garganta já melhorou. Falei, garganta já tá boa, não vou tomar o resto do antibiótico não. Então, o que vai acontecer? Eu não vou estar tomando o medicamento de forma correta. Por que no terceiro dia houve melhora? Porque a maioria dos antibióticos, a primeira ação que ele faz é de evitar que a bactéria se multiplique. Então, a quantidade vai permanecer a mesma e já morre até algumas com o efeito do antibiótico. Só que não morrem todas, algumas permanecem, só que elas não estão mais se reproduzindo. Por isso que você sente uma certa alívio, uma certa melhora no seu quadro clínico. Quando você continua a tomar pelos 7 dias que foi passado, aí sim, daí para frente as que ficaram vão começar a morrer e você garante que no final dos 7 dias todas as bactérias que estavam causando a infecção vão ser eliminadas e você vai ficar realmente livre da infecção. Mas se você para de tomar antes por causa da primeira melhora e não termina de tomar o medicamento, essas bactérias podem ficar resistentes aos antibióticos, se desenvolverem com mais força, passar essa informação para os descendentes e todas as filhas delas, né, dessas bactérias, vão nascer resistentes, né, ao antibiótico. Aí você não vai conseguir mais usar aquele antibiótico para matar aquela bactéria. Então ela se tornou resistente àquele antibiótico, entendeu? Então, algumas bactérias estão se tornando, né, bactérias super resistentes a todos os tipos de antibiótico. Então, de todos os antibióticos que existem, nenhum mais estão matando essas bactérias. Um exemplo é o Staphylococcus aureus, né, resistente, que é até conhecido como comedora de carne, né? Olha o que ela faz com a pele da pessoa, né? Ela realmente vai infeccionando ali e vai destruindo, é como se estivesse realmente comendo a carne da pessoa, tá? E se cai na corrente sanguínea, espalha, forma sepsemia, a pessoa pode morrer e nenhum antibiótico vai matar, então com certeza a pessoa infelizmente vai morrer, tá? E existe outros, também tem a KPC, tem outras bactérias que estão na mesma situação, ficando resistentes aos antibióticos. Então, pelo olhar neodarwinismo, né, essa seleção natural está sendo feita por causa das recombinações genéticas e mutações que esses seres vivos estão sofrendo, tá? Exemplo aí dessa bactéria, né? E assim como outras também. Então, mutação mais a segregação independente, que foi lá, né, que Mendel descobriu quando ele fez lá o cruzamento das ervilhas, né, que é a recombinação genética, e também ali crossing over vai gerar a variabilidade genética, que atua sobre a seleção natural, promovendo uma adaptação melhor ao meio. E assim aqueles que se adaptaram são os que se tornaram aptos a sobreviver. E os que não conseguirem fazer isso vão morrer. E se for uma espécie, né, que todas elas estão fazendo isso, vai acabar entrando em extinção. Então, a seleção natural e a evolução. Peguei aqui um exemplo, né, da tonalidade do pelo dos ratos. Então, existe o rato branco, tem um rato com a cor do pelo um pouco mais escuro, meio amarronzado, e tem um que é quase com a cor bem escura mesmo, quase preto, né, um cinza escuro. Então tem essa variação aí de cor. Então existem algumas seleções que são estudadas, né, nessa parte de evolução, que esclarece
o fato de várias tonalidades de pelos e quais que são afetadas pela seleção natural. Então tem a seleção direcional, que vai favorecer um dos fenótipos extremos, ou o rato branco ou aquele mais escuro. Tem a disruptiva, que vai favorecer ambos os fenótipos extremos, então tanto o branco quanto o escuro. E tem a estabilizadora, que vai favorecer os fenótipos intermediários, que é aquele meio amarronzado, né? Que vai eliminar então os extremos, que é o branco e o escuro. Aí tem uns gráficos que mostram isso, tá? Então aqui, ó, o gráfico da população original. Aqui eu tenho os extremos, ó, o rato branco e o rato mais escuro, e aqui o intermediário. Se na evolução os ratos, né, extremos, que é o branco e o escuro, sumir e permanecer só o intermediário, isso é uma seleção natural do tipo estabilizadora. Se apenas um dos extremos for afetado, por exemplo aqui, no caso afetou o rato branco, o intermediário escuro permaneceu. Então essa aqui é direcional, porque está afetando apenas um. E se afetar o intermediário, ficar aqui o branco e o escuro e o intermediário sumir, então essa vai ser a seleção natural do tipo disruptiva, tá? Então existem esses gráficozinhos aqui para simbolizar esses tipos diferentes de seleção natural. E existe também aquelas evidências na evolução, né, que os cientistas utilizam para tentar provar que a evolução existe. Então temos aí os fósseis, que são registros de vestígios ou restos, né, de seres vivos que já foram extintos, que viveram muitos e muitos anos atrás, tá? E que foram preservados de alguma forma, por alguma camada de terra, né, alguma resina, alguma coisa assim. Então ali os arqueólogos, né, os paleontólogos vão ali escavando, encontram esses fósseis e aí eles estudam se esses fósseis têm algum parentesco com alguma espécie atual ou não. E temos também alguns órgãos homólogos, que são aqueles órgãos, né, que se apresentam em diferentes espécies, mas que derivam de um ancestral comum. Podem possuir funções semelhantes ou diferentes, mas as células que as originaram, né, são as mesmas células embriológicas. Então aqui você tem, por exemplo, um braço de um humano, uma pata de um gato, né, a nadadeira de um golfinho, uma asa de morcego. Você vê que o formato é semelhante. E a função também é semelhante, né? A locomoção, tá? Então, eles também usam esses tipos de órgãos homólogos, órgãos semelhantes, para tentar mostrar que houve uma evolução, tá? Aí tem o super desafio. Na Inglaterra, a mariposa Biston betulária era sempre de uma coloração clara, como algumas poucas pintas escuras, que é essa que está aqui do lado, ó. Coloração clara com pintas escuras. A maioria era desse daí. Em contrapartida, existia uma minoria, grande, assim, bem pouquinha mesmo quantidade, das mariposas com pintas escuras, que são essas aqui. Durante a Revolução Industrial, essa situação se inverteu e a população de mariposas escuras superou a população das claras. Utilizando as bases neodarwinistas, ou seja, aquela que fala da genética e que vai tentar explicar a evolução das espécies, explica então o que se pergunta na letra A. Como surgiram dois fenótipos diferentes de uma mesma espécie de mariposa? Então, lembrando o que é fenótipo, é aquilo que a característica que você consegue ver, tá, no indivíduo. Então, qual é o fenótipo aqui? Mariposa clara com pinta escura e uma mariposa totalmente escura. Então, em algum momento da história evolutiva dessa espécie, ocorreu uma mutação gênica que originou aí os dois fenótipos alternativos, tá? E lembrando que fenótipo ele pode ser mudado de acordo com o ambiente. O genótipo é que não muda. E foi o que aconteceu.
Olha só a pergunta B. Como a variação fenotípica dessa espécie de mariposa ocorreu? Então, antes da Revolução Industrial, os troncos das árvores eram recobertos por líquens, né? Que é aquela associação de alga com fungo que fica ali grudado, né? No tronco das árvores, e aqueles líquens eram de coloração clara. E os líquens são indicadores de poluição do ambiente. Então, antes da Revolução Industrial, não se tinha muita poluição. Então, as mariposas ali que tinham maior quantidade, que ficavam pousadas ali, eram de cor claras. Por que elas ficavam ali? Para se camuflar, né? Elas tinham coloração clara, pousavam em local que era claro também para confundir ali o predador. Nessa situação, então, elas ficaram em maior quantidade. Mas com a Revolução Industrial, as fábricas de carvão espalhavam fuligem pelas florestas próximas, eliminando esses links, né? E deixando os troncos mais escuros. Por quê? As fábricas liberando ali essas fuligens e essa poluição afetavam os líquens e eles são indicadores de poluição, então eles morriam por causa disso, da poluição, e o tronco da árvore ficava escuro. Aí o que aconteceu com as mariposas? As claras que pousavam no ambiente escuro ficavam muito bem vistas, né, pelos predadores e acabavam sendo predadas, morriam, né? Já as escuras aumentou a quantidade, por quê? Porque agora elas conseguiam se esconder melhor, né? Ambiente escuro com coloração escura, então os predadores visualizavam as claras e predavam elas e as escuras permaneciam. Então o ambiente, né, e a questão da poluição é que fez com que uma quantidade de população das mariposas escuras aumentasse e a de claras diminuísse. Mas sempre existiu os dois fenótipos. A única coisa que aconteceu aí foi uma questão, né, ambiental, que fez com que uma quantidade de mariposas escuras sobressaísse em relação às claras devido a esse processo que a gente já viu aí na questão. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida é só me mandar uma mensagem. Leiam o assunto da apostila, tá? Leiam tudo. Grifem as partes mais importantes, façam o restante dos exercícios que na próxima aula a gente corrige, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo assunto. Tchau, tchau.